uma pessoa normal tem o nome de uma celebridade. Esse aqui é o Mark Zuckerberg. E o Mark Zuckerberg tá processando o CEO do Facebook, Mark Zuckerberg, porque a conta dele do Facebook é deletada toda hora, por ele tá se passando pelo Mark Zuckerberg. O Mark Zuckerberg é advogado, que facilita ele processar o Mark Zuckerberg. Pessoalmente, eu acho que o Mark Zuckerberg vai ganhar esse processo, mas talvez o Mark Zuckerberg também ganhe. Quantas mordidas desses animais te matariam? Leão, eles são muito fortes, e por isso levariam só 11 mordidas pra você e dessa pra melhor. Gato, se você for alérgico que nem eu, reze. Mas se você for uma pessoa normal, levariam 89 mordidas pra um gatinho te levar de arrasta. Pra mosquitos te matarem, você precisaria ser mordido 1 milhão de vezes. Isso porque você teria um choque anafilático e muita inflamação. Água viva. Em média, 10 picadas tem veneno suficiente pra derrotar uma pessoa. Mas se você der azar e for uma espécie perigosa, uma só já fodeu. Por fim, dragão de Komodo. Pensando na mordida em si, você precisaria levar 100 pra partir. Mas se você deixasse o veneno agir, uma só já seria letal. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28. E dividindo, daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo, daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Quantas pizzas você precisa comer pra dar prejuízo num rodízio? O custo médio de uma pizza de 8 pedaços é mais ou menos R$28, que dividindo, daria R$3,50 por pedaço. Já o rodízio custa R$70 em média. Se o rodízio custa R$70, é como se você estivesse comprando 20 pedaços. Então, se você comer até 20 pedaços, o restaurante não perde nada. Mas comendo 21 vai dar prejuízo. Quanto tempo você viveria sem essas coisas? Sem boca, você viveria só 3 dias, porque não conseguiria comer, beber e nem respirar direito. Já sem pele, você viveria só 30 segundos, porque perderia sangue e água e pegaria infecções muito mortais. Se você não tivesse ossos, morreria em uns 5 minutos, porque não conseguiria sustentar os seus pulmões e cérebro, e não conseguiria se mexer. Já sem nariz, você viveria uma vida normal, mas não conseguiria sentir alguns cheiros e sabores. Uma merda. E sem cérebro, você morreria na hora, porque é ele que manda em tudo no seu corpo. Quanto tempo você viveria sem essas coisas? Sem boca, você viveria só 3 dias, porque não conseguiria comer, beber e nem respirar direito. Já sem pele, você viveria só 30 segundos, porque perderia sangue e água e pegaria infecções muito mortais. Se você não tivesse ossos, morreria em uns 5 minutos, porque não conseguiria sustentar os seus pulmões e cérebro, e não conseguiria se mexer. Já sem nariz, você viveria uma vida normal, mas não conseguiria sentir alguns cheiros e sabores. Uma merda. E sem cérebro, você morreria na hora, porque é ele que manda em tudo no seu corpo. Quantos buracos tem um canudo? Comenta sua resposta. Algumas pessoas acham que são 2 e outras acham que é 1. Pra quem acha que são 2, se o canudo fosse ficando cada vez menor, você continuaria dizendo que ele tem 2 buracos? Porque ele viraria tipo uma rosquinha, que tem só um buraco. Mas pra quem acha que tem 1, se você tampar uma ponta do canudo, ele continua tendo um buraco. Então como que ele pode ter só 1? Comenta a sua opinião e eu vou deixar a resposta dos cientistas nos comentários. Quantos buracos tem um canudo? Comenta sua resposta. Algumas pessoas acham que são 2 e outras acham que é 1. Pra quem acha que são 2, se o canudo fosse ficando cada vez menor, você continuaria dizendo que ele tem 2 buracos? Porque ele viraria tipo uma rosquinha, que tem só um buraco. Mas pra quem acha que tem 1, se você tampar uma ponta do canudo, ele continua tendo um buraco. Então como que ele pode ter só 1? Comenta a sua opinião e eu vou deixar a resposta dos cientistas nos comentários. Quantos buracos tem um canudo? Comenta sua resposta. Algumas pessoas acham que são 2 e outras acham que é 1. Pra quem acha que são 2, se o canudo fosse ficando cada vez menor, você continuaria dizendo que ele tem 2 buracos? Porque ele viraria tipo uma rosquinha, que tem só um buraco. Mas pra quem acha que tem 1, se você tampar uma ponta do canudo, ele continua tendo um buraco. Então como que ele pode ter só 1? Comenta a sua opinião e eu vou deixar a resposta dos cientistas nos comentários. Quantos cabides precisa pra segurar uma pessoa? Os 2 primeiros falharam, e colocando 6 também não deu. Ele então colocou 17 e eles quase aguentaram. Então subiu pra 20 e apesar de aguentarem um pouco, eles quebraram um por um. Com 23, ele achou que conseguiu, até que um quebrou e os outros acompanharam. São 24. Quão bons são os seus reflexos? Pausa o vídeo assim que o botão ficar verde pra descobrir e dá um like pra começar o teste. Vamos lá! Segunda chance. A
maioria das pessoas consegue em 0,27. Você fez mais ou menos. Quão bons são os seus reflexos? Pausa o vídeo assim que o botão ficar verde pra descobrir. E dá um like pra começar o teste. Vamos lá. Segunda chance. A maioria das pessoas consegue em 0,27. Você fez mais ou menos. O quão raro é o seu corpo? Só 30% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha. 25% das pessoas usam óculos. Eu sou uma delas. Só 16% das pessoas têm cera de ouvido seca ao invés de molhada. E ser canhoto é muito raro. E só 10% da população, né? 30% da população consegue mexer as narinas. 8% das pessoas têm olho azul. E todas elas são primos distantes. Só 2% das pessoas conseguem encostar o polegar no pulso. Eu consigo. 4% das pessoas não conseguem ver imagens quando pensam. E só 3% das pessoas têm como cor favorito o preto. O quão raro é o seu corpo? Só 30% das pessoas conseguem levantar uma sobrancelha. 25% das pessoas usam óculos. Eu sou uma delas. Só 16% das pessoas têm cera de ouvido seca ao invés de molhada. E ser canhoto é muito raro. E só 10% da população, né? 30% da população consegue mexer as narinas. 8% das pessoas têm olho azul. E todas elas são primos distantes. Só 2% das pessoas conseguem encostar o polegar no pulso. Eu consigo. 4% das pessoas não conseguem ver imagens quando pensam. E só 3% das pessoas têm como cor favorito o preto. Como é ir na Fórmula 1 com um ingresso de 50 mil reais? A hora que eu cheguei, eu já fiquei em choque com a vista e com o lugar. E com as comidas. Mas aí foi a hora de descer pro paddock, que é onde ficam as equipes, os carros e enfim. Eu entrei no da Red Bull, só que não podia filmar porque tava acontecendo a corrida. O Verstappen apareceu na nossa frente. Eu não pude gravar. E eu fiquei com ciúme um pouco. Mas vocês vão ter que acreditar em mim. Mas depois a gente foi pra pista e deu pra ver o boxe inteiro. E esses são os carros do Verstappen e do Yuki. A hora que a gente voltou pro lounge, tinha esse simulador que eu queria muito pilotar. E quando eu finalmente fui, eu não alcançava os pedais. Não dá pé. Eu explorei mais um pouco do lugar, fiquei em choque do tamanho dos pneus. Comi um pouco mais, porque as comidas estavam muito boas, muito chiques. E vi todas as corridas com a vista mais privilegiada da história. E aí a gente foi fazer um tour pela pista de caminhão. Enquanto a gente esperava, rolou um desfile de Ferrari. E aí rolou o tour que foi um pouco mais radical do que eu esperava. Mas a gente ganhou a corrida, fiquem tranquilos. Pra viver tudo isso, eu não paguei 50 mil reais porque a Gate me levou. E pra você que não conhece, eles são uma das maiores corretoras de cripto do mundo, que negocia quase 13 bilhões de dólares por dia. No Japão, você pode roubar sem ser preso. Lá tem essa loja, em que você pode pegar qualquer coisa sem pagar. Você tem 60 segundos pra andar pela loja e escolher o que quer pegar. Mas só tem uma regra. Se você fizer qualquer barulho, perde tudo que pegou e tem que ir embora sem nada. E na sala tem 200 super microfones que pegam até a sua respiração. Se a sua língua fica presa em algo gelado, nunca faça isso. Você vai ficar desesperado e querer puxar pra desgrudar. Mas tem um jeito melhor. Isso acontece quando a saliva da sua boca congela e gruda no gelo. E por isso muita gente acha que puxar vai resolver. Mas isso pode rasgar a sua língua. Pra sair, faça uma cabaninha com a mão. Solte ar quente e o gelo vai derreter. É verdade que se você acender e apagar uma lâmpada muitas vezes, ela queima. Esse cara resolveu testar. Ele acendeu e apagou essa lâmpada 5.000 vezes. Quando ele chegou em 1.000, o abajur ainda estava funcionando normal. E na metade do caminho também. Mas quando ele foi acender pela última vez, a lâmpada não ligou. Mas é porque ela estava fora da tomada. Isso porque acender e apagar queima sim a lâmpada. Mas não tanto as de LED, e sim as de tungstênio. Porque cada vez que você aperta um interruptor, esse filamento é desgastado. E se você fizer isso várias e várias e várias vezes, ele desgasta mais rápido. Então é mentira, mas é verdade. É verdade que se você acender e apagar uma lâmpada muitas vezes, ela queima. Esse cara resolveu testar. Ele acendeu e apagou essa lâmpada 5.000 vezes. Quando ele chegou em 1.000, o abajur ainda estava funcionando normal. E na metade do caminho também. Mas quando ele foi acender pela última vez, a lâmpada não ligou. Mas é porque ela estava fora da tomada. Isso porque acender e apagar queima sim a lâmpada. Mas não tanto as de LED, e sim as de tungstênio. Porque cada vez que você aperta o interruptor, esse filamento é desgastado. E se você fizer isso várias e várias e várias vezes, ele desgasta mais rápido. Então é mentira, mas é verdade. Se você se irritar, perde. Esse cubo vai entrar no buraco e vai ser muito satisfatório. Não, ele tem bolhas e uma agulha. Vai estourar e vai ser muito bom. Vai. Estoura! Já dá pra estourar! Que horror! Pintando um círculo super bonitinho. Vai completar aí. Não! Eu não aguento mais! Não! Um Tetris que vai encaixar direitinho no buraco. Claro que não! Um dominó que com certeza vai ser muito satisfatório.
Não dá. Se você se irritar, perde. Esse cubo vai entrar no buraco e vai ser muito satisfatório. Não, ele tem bolhas e uma agulha. Vai estourar e vai ser muito bom. Vai. Estoura! Já dá pra estourar! Que horror! Pintando um círculo super bonitinho. Vai completar aí. Não, eu não aguento mais. Não! Um Tetris que vai encaixar direitinho no buraco. Claro que não! Um dominó que com certeza vai ser muito satisfatório. Não dá. Só 1% das pessoas conseguem ficar mais tempo sem piscar que eu. Uma pessoa normal consegue por 10 segundos. E se você chegou até aqui, já ganhou da maioria. Você ganhou. Se você sonhar que tá caindo, vai acordar na hora. Mas por quê? Quando você sonha que tá em perigo, seu cérebro não sabe se você tá sonhando ou em perigo real. Então ele acha que você realmente tá caindo. Por isso, pra te salvar, ele libera muita adrenalina. E isso faz você acordar. Essa menina pediu pra botar uma pedra do seu quintal no museu. Era a primeira vez dela no museu. E a sua mãe explicou que lá eles expulsam objetos valiosos das pessoas. Só que chegando lá, a menina foi até o diretor do museu e pediu pra doar o seu item mais valioso. Uma pedra. A mãe dela pediu desculpas pra ele e falou pra elas irem embora. Só que semanas depois, elas voltaram no museu e viram a pedra dela atrás de um vidro junto com as obras de arte. E a história viralizou tanto que a pedra virou o item mais visitado do museu. Essa menina pediu pra botar uma pedra do seu quintal no museu. Era a primeira vez dela no museu e a sua mãe explicou que lá eles expulsam objetos valiosos das pessoas. Só que chegando lá, a menina foi até o diretor do museu e pediu pra doar o seu item mais valioso. Uma pedra. A mãe dela pediu desculpas pra ele e falou pra elas irem embora. Só que semanas depois, elas voltaram no museu e viram a pedra dela atrás de um vidro junto com as obras de arte. E a história viralizou tanto que a pedra virou o item mais visitado do museu. Essa menina pediu pra botar uma pedra do seu quintal no museu. Era a primeira vez dela no museu e a sua mãe explicou que lá eles expunham objetos valiosos das pessoas. Só que chegando lá, a menina foi até o diretor do museu e pediu pra doar o seu item mais valioso. Uma pedra. A mãe dela pediu desculpas pra ele e falou pra elas irem embora. Só que semanas depois, elas voltaram no museu e viram a pedra dela atrás de um vidro junto com as obras de arte. E a história viralizou tanto que a pedra virou o item mais visitado do museu.